a importância da gente fazer esse rastreio cardiológico e cardiovascular nesse período da menopausa. Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Fernanda, minha cardiologista, minha nutróloga, cuida de mim desde o momento que eu cheguei toda inflamada por conta da menopausa. E ela vai conversar com o Movimento FA e trazer para vocês as informações que vocês tanto perguntam. Vamos lá? Mas antes ela vai se apresentar. Tudo bem, gente? Eu sou a Maria Fernanda, sou cardiologista e eu fiz uma especialização em nutrologia exatamente para poder entender mais o corpo humano, o ser humano, de uma forma mais integral, que essa é a base, né, do meu tratamento. E eu sempre busco trabalhar em cima da prevenção muito mais do que da cura de doenças. Então, na verdade, essa ideia de olhar para a mulher em todas as fases da vida, de olhar para cada paciente da forma como deve ser encarada, juntando todos os pilares. Então, basicamente essa a minha área de atuação. Então, vamos para a primeira questão. A relação, doutora Maria Fernanda, da menopausa com o aumento da pressão arterial, com a questão do infarto do miocárdio, por que isso ocorre? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? E é sempre clássica dentro do assunto menopausa. E por que eu falo isso? Eu costumo dizer que a mulher ela tem um hormônio os hormônios sexuais, né? Dentre eles o estrogênio, que eu brinco que eles são os hormônios super protetores da mulher. E por que eu falo isso? Porque quando a gente tem a queda dos hormônios por conta da menopausa, a gente perde vários fatores protetores do estrogênio, né? A gente costuma dizer que o estrogênio ele engloba as frações que seriam o estradiol, a estrona e o estriol, e ele possui várias ações, tanto ação metabólica, quanto ação a nível vascular e quanto ação hemodinâmica. E aí entra muito, né, tudo que está relacionado com as complicações cardiovasculares. A gente sabe que quando a gente pensa nessa parte vascular, né, da ação do estrogênio, ele vai estar ali atuando para garantir que o vaso ele tenha a sua elasticidade preservada. Quando a gente pensa em relação ao colesterol, né, que é muito relacionado às doenças cardiovasculares, a gente tem uma alteração na relação entre o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, acaba que a gente aumenta a fração do colesterol que é ruim e a gente reduz a fração do colesterol bom. E aí, isso, associado às alterações de permeabilidade ali, da parede daquele vaso, isso vai acabar predispondo aquela mulher a estar suscetível ao acúmulo daquele colesterol na parede do vaso e a todas as complicações cardiovasculares que vão advir disso. Nossa, e foi assim que eu cheguei, né? Diga para eles como eu cheguei. Exatamente. E aí entra a importância da gente fazer esse rastreio cardiológico e cardiovascular nesse período da menopausa. A Patrícia, por exemplo, quando ela chegou, ela já veio com a questão de ter feito um exame que tinha já a evidência de uma pequena plaquinha de colesterol em uma das artérias, que são as artérias do pescoço, né? E aí esse é um exame muito interessante que eu peço, né, de rotina para os pacientes, porque ele ajuda para a gente a mapear um pouco do que está acontecendo dentro do nosso corpo. Como ele é um exame, que ele é um exame não invasivo, né, que ele é feito por ultrassom, você passa o ultrassom nas artérias do pescoço e aí você consegue ter ideia do quanto a parede está espessada, de se já tem alguma placa ali já instalada, e isso já acende para mim o que eu vou ter que fazer com esse paciente, né? E eu costumo falar que o ideal é exatamente a gente trabalhar um passo antes da doença, né? É a gente começar a mapear, ver o que está alterado, se o colesterol já está aumentado, o que a gente pode começar a fazer para evitar exatamente que uma placa se instale.
Mas a partir do momento que a gente consegue definir que já tem a doença instalada, existem sim muitas intervenções que a gente consegue fazer, principalmente do ponto de vista metabólico, dentro da nutrologia, para prevenir que haja a progressão. Exatamente. E aí entra a questão do conhecimento, né? A Patrícia fala muito que o conhecimento é libertador, e de fato é. A gente identificou aquele problema que, no primeiro momento, assustou bastante ela, né, com a preocupação, e aí entra todo o nosso suporte para a gente evitar que aquilo progrida, estabilizar aquela placa e, consequentemente, garantir, né, que não hajam as complicações que poderiam advir de uma placa que poderia obstruir uma artéria. E eu lembro bem, doutora Fernanda, que a primeira vez que eu tive no consultório, gente, uma consulta com a doutora Maria Fernanda é de 1 hora a 1h30. É quase que uma terapia, tá? Já quero dizer para vocês que vocês se apaixonam, enfim. Eu lembro que você falou para mim sobre uma questão muito importante relacionada ao meu estilo de vida, né? Eu estava inflamada. Então, conta para elas como isso acontece. Tá. Bom, o que acontece quando a gente fala hoje sobre inflamação, né? Às vezes vem na nossa cabeça aquela ideia da inflamação, do machucado, do dedo, de alguma infecção, de uma pneumonia, mas na verdade o que mais tem sido discutido hoje em dia é sobre a inflamação subclínica e o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente, pelo nosso estilo de vida, e aí eu ouso dizer que 99% da população do planeta tem, né, um certo grau de inflamação, e isso advém exatamente desse nosso estilo de vida, que a gente acaba estando mais sedentário, uma alimentação que é uma alimentação mais desregulada. Cada vez mais as pessoas estão buscando o que é mais fácil e o que é mais rápido, e aí entra o excessivo consumo de alimentos ultraprocessados e o quanto tem de aditivos dentro desses pacotinhos que a gente pega, né, dentro do supermercado, que geram inflamação no nosso corpo. E aí quando a gente fala em inflamação, a gente fala em todas as alterações que vão gerar a nível metabólico, a nível intestinal, que é um outro ponto muito importante para a gente falar, e todas as complicações que vão se seguir a partir disso, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, né, foi avaliar a composição corporal. Por quê? Porque a gente sabe que a gordura, quando a gente tem um desbalanço entre a massa muscular e o percentual de gordura no corpo, a gordura por si só, ela já gera inflamação. Então, é outro dado que a gente tem que estar atento para poder tentar equilibrar essa balança, né? E, na verdade, tender muito mais essa balança para o aumento da massa muscular e redução de gordura. E isso tudo sempre buscando a adequação com os hábitos de vida mais saudáveis. Exatamente. E foi muito em função do que você me ensinou. Eu aprendi com você, a doutora Fernanda, ela ensina você mudar o teu hábito alimentar e a questão da atividade física, que eu passei a entender que era uma questão como escovar dente, né? Era fundamental. Não foi fácil, porque eu nunca tive esse hábito, mas eu entendi que, e também com resultado, né? Eu fui vendo dia a dia que, conforme eu fui fazendo a mudança alimentar e introduzindo aos poucos a atividade física, eu fui vendo o resultado e até que gerou a vontade do Marco, né, procurá-la também, porque ele viu através do meu resultado a oportunidade de fazer o mesmo. A gente vai para um intervalo e logo a gente volta com mais informação da doutora Maria Fernanda. Até já!